Olá pessoal que me acompanha no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer o meu planejamento junto com vocês para essa quinta-feira, dia 19 de agosto. Estou gravando esse vídeo ainda na noite do dia 18. Terminaram alguns jogos que a gente tinha separado para ontem, né? No caso, se você está vendo esse vídeo ainda essa noite para hoje. Ainda não aconteceu o jogo do Atlético Mineiro com o River e nem o jogo do Vasco com Londrina, tá? Que foram alguns jogos que eu tinha separado aqui também. Mas já vou fazer meu planejamento para essa quinta-feira e vou comentar antes sobre esses jogos da quarta-feira, as oportunidades que eu tive, como que eu trabalhei. Lembrando, às vezes o vídeo fica um pouco longo, então acelera aí. Esse é um planejamento pessoal, então eu vou colocar aqui os jogos que obviamente se encaixam nos meus métodos de trabalho, isso não quer dizer que são os melhores jogos. E obviamente vocês fiquem à vontade também para compartilhar aqui embaixo comigo o que vocês pretendem fazer, quais jogos vocês pretendem fazer, para a gente ir trocando essa ideia e obviamente a gente vai se planejando junto por aqui, beleza? A supercotação do Flamengo para vencer o Olímpia parece que bateu com folga, né? A gente tinha uma supercotação de 15 para o Flamengo vencer o Olímpia, essa cotação estava 1,22 ontem, anteontem. Comentei com vocês aqui, comentei no Telegram, o link do meu Telegram está aqui embaixo. E a Betfair ofereceu para os novos usuários uma cotação de 15, obviamente que tinha um limite de aposta, né? Não era qualquer dinheiro que você podia colocar, era no máximo R$10, porém R$150 na conta de quem pegou essa super cotação com essa goleada do Flamengo, uma nova goleada do Flamengo para cima do Olímpia, 9-2 no placar agregado. Tá? O jogo começou até muito morno, mas o Flamengo conseguiu chegar aos seus gols. Mas enfim, passando essa questão da supercotação, lembrando vocês que amanhã, se eu não me engano, é o último dia dos R$5 de bônus que a Betfair está dando por dia, então também vou deixar o link aqui embaixo. Falando de trabalho, eu tinha separado para gols aqui o jogo do Young Boys com o Ferencváros. Eu comentei que o time do Ferencváros não era um time bobo, inclusive eles saíram na frente do placar, porém, mesmo com um homem a menos, o Young Boys virou o jogo, né? Na verdade eles fizeram 2 gols com um homem a menos, o 2-1 e o 3-1, e o Ferencváros teve a chance de empatar no final, mas não conseguiu. Esse jogo aqui eu trabalhei o mercado de gols, mas eu trabalhei no segundo tempo, trabalhei o over à frente, então foi um jogo bom para gols. Penharol Sporting Cristal foi um jogo onde terminou agora, eu também me expus aqui num 2,5, peguei esse gol do Penharol aos 40, porém o Sporting Cristal muito fraco mesmo, muito fraco. Acabou não reagindo do jeito que eu esperava. O Penharol também recuou bastante, eu acabei me abraçando nesse longa exposição, né? Que nem é tão longo assim, só para 3 gols. Mas o Penharol teve chance no final, mas não daria nem para fribetar a posição e o Penharol acabou passando para as semifinais dessa Sul-Americana. Então não foi um jogo bom para gols. Tá? E o Flamengo e o Olímpia foram 6 gols para quem trabalhou no mercado de gols. Também foi um jogo bom e eu acabei não fazendo nada nesse jogo, nem no Match Odds, nem no mercado de gols. Possível correção de preço, não rolou uma correção de preço no Benfica. Tá? Tava um jogo até muito perigoso para se expor no Match Odds, eu fiquei de fora. E no mercado de gols, teve leitura para gols, eu comentei com vocês no Telegram em relação a ter espaço, estava cheirando gol nesse jogo. Porém, não bateu com a minha cotação, né? Quando eu queria trabalhar ainda estava um pouco baixa, o gol saiu logo na tampa, e aí na hora do limite o Benfica já tinha parado de contra-atacar e o PSV já estava satisfeito com 2-1, até porque o jogo da volta vai ser muito pilhado. Deixei um recado lá no Telegram sobre isso. Celtic, AZ Alkmaar, Young Boys, Ferencváros, Malmö, Ludogorets, PSV e Benfica. Esses jogos da volta a gente pode usar muito do que rolou hoje, quarta-feira, o jogo de ida, para poder já criar os cenários para trabalhar. Deu para identificar defesas ruins, posicionamentos ruins, né, bons ataques, e isso facilita muito no jogo da volta. Por isso que é legal, mesmo que você não faça o jogo, você acompanhar. É importante, tá? Então eu já vou com uma boa ideia, uma boa base do que fazer nos jogos da volta, tá? Times que podem se complicar, o Vasco ainda não jogou. Lembrando que o Vasco está com uma odd muito baixa contra o Londrina, isso não quer dizer que o Vasco vai perder, tá? É só por conta da cotação mesmo. O que mais a gente teve aqui? O Benfica realmente foi um jogão contra o PSV. Achei que o Benfica podia ter explorado um pouco mais os contra-ataques. Tá? O time do PSV é muito bom atacando, tem muitas jogadas pelo lado de campo, porém defensivamente é um time que se expõe demais. Tá?
Chegou até a contratar um excelente jogador, que é o André Ramalho, que estava no... acho que estava no Salzburg, se eu não estou enganado. Mas mesmo assim é um time que está se expondo demais. Esse jogo na volta provavelmente vai ser para gols também. Jogo do Malmo, defesa do Ludogorets muito fraca. O time ofensivo do Ludogorets também, do que eu acompanhava antigamente, piorou bastante, mas defensivamente o Ludogorets é muito fraco. Me lembrou muito a defesa do Cluj, que jogou contra o Estrela Vermelha ontem. Já comentei sobre o Young Boys. O Grêmio venceu o Cuiabá, não tive leitura para nada nesse jogo. O Grêmio até flertou com perigo no segundo tempo, tomou algumas bolas na trave. Jogo do Botafogo, também me expus no limite aqui no final. Esse jogo foi uma pegadinha, né? Porque aos 65 minutos já tinha uma cotação excelente pro Botafogo e pro Guarani no over limite. E eu me expus ali, porque estava um jogo muito pilhado, muito corrido. O Guarani empatou e veio para cima. Porém, muita paralisação, muita falta. Eu acabei me abraçando ali nesse limite aqui também. Foram 2 entradas ruins que eu fiz aqui. Não quando eu entrei, mas no decorrer da entrada, obviamente. O do Guarani e o Botafogo. E no jogo do Penharol com o Sport Cristal, porque o Penharol também recuou. Um limite que eu também fiquei abraçado, mas que eu gostei, foi do Celtic com o AZ Alkmaar. Eu vi um time do AZ produtivo para o segundo jogo. Apesar do Celtic estar com a vantagem de 2-0, esse aqui é um limite que eu não consegui pegar, que eu não tive lucro, mas que eu gostei do que eu vi e vou levar para o segundo jogo também essa imagem, essa impressão que eu tive do AZ Alkmaar. Acho que o Celtic, obviamente, deve passar, mas eu acredito que também pode ser um jogo para gols, tá? Acho que dá para a gente levar sim. Bom, falei de tudo desse dia 18? Acredito que sim. Teve um 0-0 aqui na Série B também entre Vila Nova e Vitória. Situação da Série B, o Botafogo pontuou fora de casa, coisa que não vinha acontecendo. O Botafogo está em 8º com 29 pontos. E é isso. Vamos falar então dessa quinta-feira, dia 19. Obviamente os jogos aqui do Leper, equipe em campo, é algo muito pessoal, né? Não tem como comentar muito se teve leitura ou não. Para mim, o jogo do Benfica e do PSV não era um jogo para match odds, muito arriscado. Cuiabá e Grêmio também não vi leitura para nada. Guarani e Botafogo, match odds também seria complicado. E o Galo e o River daqui a pouco começa, inclusive vou acelerar porque daqui a pouco tem Galo e River. Sobre amanhã temos Pré-Conference League, né, a terceira competição da UEFA, Europa League, Série B, Sul-Americana e Libertadores. Começando pela Conference League. Tem muito time jogando. A Conference League ela vai dar oportunidade para aqueles times que são um pouquinho para cima do meio de tabela, né? Times ali da 5ª, 6ª posição. Então, obviamente, vão ser times que nos campeonatos que a gente conhece, Itália, Espanha, vão ser times que a gente costuma acompanhar, mas geralmente o confronto desses times vão ser contra times que a gente nunca ouviu falar, porque geralmente os campeonatos que a gente costuma carinhosamente chamar de submundo, a gente conhece os líderes, os times que mais ganham, os times que geralmente estão disputando o título, né? Por exemplo, o escocês. O campeonato escocês a gente sempre fala do Celtic e do Rangers, mas a gente não sabe qual é o time que fica em quarto, que costuma ficar. Pelo menos eu não sei. A Holanda, a gente conhece o Ajax, o PSV, o Feyenoord, mas a gente não sabe quem costuma ficar em 5º, 6º. E assim por diante. Você imagina pegar competições da Finlândia, da Eslováquia, vão estar por aí. Então, vão aparecer alguns times, né, difíceis, diferentes, que a gente não faz ideia, e a gente só vai ter os times que a gente conhece como base. Por exemplo, os jogos que eu separei para dar uma espiada amanhã, não quer dizer que eu vou trabalhar. O KuPS vai jogar contra o União Berlim. O União Berlim é um time que eu conheço, estou acostumado a trabalhar. Hoje o União Berlim é 1,30, extremamente baixo. Como é que eu vou falar que essa cotação ela tem valor ou não, ou que dá para vir buscar um back favorito se eu não conheço o time do KuPS? É complicado. Então, quase todos os jogos da Europa League eu vou vir para trabalhar em cima da leitura de jogo, tá? O Trabzonspor, que é da Turquia, eu já tenho um pouco mais assim de lembrança, mas não estou acompanhando. Vai jogar com a Roma do Mourinho, time do Mourinho que ainda está sendo montado, né? Eu gostei de algumas contratações da Roma, mas eu acho que a Roma ainda pode melhorar um pouco mais essa janela de transferência. Não sei nem se ainda pode trazer mais alguém, talvez só na próxima. O Mourinho é um time, gosta de montar um time um pouco mais defensivo, um pouco mais fechado.
E esse time da Roma, sinceramente, a linha defensiva da Roma, ela me causa um medo muito grande, pelo menos me causava. Tanto é que nas 3, 4 últimas temporadas, o que vem dificultando a vida da Roma na Série A não é o ataque, que a Roma tenta, é um bom ataque. É a defesa, é um time que geralmente toma muito gol. Então, eu entendo essa cotação de 1,80 para a Roma pela camisa, mas eu não acompanhei nenhum jogo da Roma ainda nessa temporada. Talvez seja o primeiro jogo oficial da Roma. Então eu vou trazer para leitura também. Dado a ideia de que a Roma, antes do Mourinho, era um time muito fraco na defesa, se não fosse o fator Mourinho, eu traria esse jogo aqui para o mercado de gols, para ficar de olho. Como o Mourinho assumiu e eu sei que ele vai tentar dar uma organizada na cozinha ali, talvez seja melhor eu esperar o primeiro, o segundo, o terceiro jogo para ter algum tipo de opinião, tá? Isso vale aconselho para vocês também. PAOK Rijeka. O Rijeka teve há pouco tempo agora na Liga dos Campeões, se eu não estou enganado, num grupo do Napoli, ou foi na Europa League? Acho que foi na Europa League, né? E o PAOK esteve nos playoffs também de Champions na temporada passada, se eu não me engano passou pelo Benfica e aí caiu depois para algum time que eu não me lembro qual. E esse jogo aqui eu tenho curiosidade para trazer para gols, tá? Por quê? Porque eu tenho uma lembrança muito boa das bolas paradas do Rijeka e dos contra-ataques. Então eu acho que essa cotação do PAOK aqui ela pode estar um pouco amassada, tá? É só uma impressão. Então eu vou trazer como uma possibilidade de trabalhar o mercado de gols aqui, porque eu acho que esse time do PAOK é bom, mas ele pode ser surpreendido. Inclusive times que podem se complicar aqui, ó. Vou colocar o PAOK, mas não é para zicar o PAOK não, tá? É realmente porque eu acho que essa cotação pode estar um pouco baixa. Lembrando que isso aqui são 2 jogos, ida e volta. E por último, o Paços de Ferreira contra o Tottenham. Aqui eu achei que a odd do Tottenham está um pouco alta. Eu, obviamente, respeito o time do Paços. Eu vi e acompanhei o time do Paços na Primeira Liga de Portugal do ano passado. Achei que o Paços deu um azar danado de ter pego já o Tottenham, né? Poderia ter ido direto para a fase de grupos, mas infelizmente tem esses mata-matas todos. E assim, depende muito de que equipe que o Tottenham vai colocar em campo. Então eu vou trazer esse jogo aqui para um Leia Pior Equipe em Campo. Paços contra o Tottenham. Por quê? Se o Tottenham entrar com um time alternativo, deixando para resolver no jogo em casa, e aí fazendo um parênteses, eu não sei até que ponto o Tottenham está interessado numa Conference League. Essa pode ser uma competição para o Tottenham ganhar. Faz tempo que o Tottenham não ganha um título de expressão. Não que a Conference League seja, mas como se tratando da primeira vez, do primeiro ano da competição, ganhar ela pode ser interessante, né? Só que eu não sei dizer qual é a importância que o Tottenham vai dar para essa competição, só vendo. Então, para essa cotação próxima de 1,70 ou 1,80, é provável que o Tottenham venha com um time bem alternativo. Não vá só pelo peso da camisa. É provável que o Tottenham venha com um time alternativo. Porém, mesmo o time alternativo do Tottenham, é possível talvez a gente encontrar um time inferior em campo, né? A gente pode ter um Tottenham com um time alternativo jogando muito bem, ou então um time desinteressado com o Paços de Ferreira jogando muito bem. Por isso que eu quero trazer para procurar um time jogando mal aqui para estar pelo menos alguns minutos em Leia a Pior Equipe em campo, tá? Obviamente, com essa cotação do Tottenham, tem possibilidade dessa odd corrigir. Para isso acontecer, o Tottenham tem que estar desinteressado, o elenco tem que ser bem alternativo para o mercado confiar, porque sempre que tem algum time inglês envolvido nos mercados, tem muito dinheiro transacionado, muita gente confiando, né, no time inglês, então isso pode dificultar uma possível correção, é bom tomar cuidado. Beleza? Na Europa League, o que eu separei aqui, tá? De times que eu costumo acompanhar. O Omonia Nicosia era um time que eu acompanhava antes e o Antwerp chegou a jogar a Europa League na temporada passada. Inclusive chegou a pegar o Tottenham e foi um jogo difícil, tá? Então eu vou trazer esse jogo aqui para gols. Omonia Nicosia contra o... É muito difícil escrever esse nome. Antwerp. Nem sei se fala assim, tá? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu vou ficar de olho para gols aqui. Se eu tiver transmissão, né? Se eu tiver stream para fazer esse jogo. Porque eu lembro que o Antwerp era muito bom de contra-ataque também. Outro jogo. O Rendes contra o Galatasaray.
Esse time do Rangers, eu tava dando uma olhada aqui, ele é um time que foi fundado em 2003, se eu não estou enganado foi em 2003, e ele vem fazendo um bom campeonato, tá? Se eu não me engano, de qual... Ele é da Dinamarca, e se eu não estou enganado, ele é líder do campeonato dinamarquês nesse momento. Exatamente, ele é líder do campeonato, mas é um time novo. Eu não sei dizer se foi um time comprados, por que foi montado. Eu realmente não fui atrás dessa história desse time. É até bom eu ir, porque pode ser que eu venha trabalhar, por exemplo, o campeonato dinamarquês no futuro, né, alguma oportunidade. Mas eu estou estranhando essa odd, talvez, do Galatasaray tão alta. Aqui, pelo peso da camisa, eu esperava uma odd do Gala um pouco mais baixa. Porém, para a gente saber isso, eu preciso ver como é que está o Gala no seu campeonato regional, né? Na sua Superliga. O primeiro jogo do Gala, ele venceu o primeiro por 2-0. Então assim, eu achei essa odd do Rangers um pouco baixa, tá? Rangers, vou dar esse voto de confiança pro Galatasaray. Quem sabe a gente não encontra um Lei, a pior equipe em campo aqui, tá? Lembrando que o Galatasaray costuma ser um time bem porra louca, isso é complicado. Mais um time interessante pra gente ficar de olho, Olympiacos contra o Slovan Bratislava, da Eslováquia. Olha aí, ó, que eu comentei lá no início, um time desconhecido, pelo menos pra mim. Se você conhece, porra, me ajuda aí. O que eu tenho de lembrança do Olympiacos é um time com uma intensidade muito grande e que pode dar pra gente um possível back favorito no primeiro tempo aqui. Mas fica complicado trazer o Olympiacos para um back, porque mesma coisa do Tottenham. O Olympiacos é um time que, porra, na temporada passada estava na Champions League, estava no grupo do City, do Porto e tinha mais um, que eu me esqueci, acho que era o Borussia Mönchengladbach, se eu não estou enganado. Ou não era? Era algum assim, tá? Então o Olympiacos está acostumado a disputar Champions, ou pré-Champions. Agora está na Conference. Eu não sei que time que o Olympiacos vai levar. Eu não posso ir só pela camisa, então eu vou trazer esse jogo para leitura, tá? Outro jogo que eu tinha separado, Rapid Viena e Zorya. Do que eu tenho de lembrança, o Zorya é um puta time bom para trabalhar o mercado de gols. Então eu vou trazer aqui também. Faz muito tempo que eu não trabalho o Rapid Viena, mas o Zorya, se eu não estou enganado, o Zorya na temporada passada, ele também esteve na Europa League no grupo do Tottenham. Era Tottenham, Zorya, Antwerp e mais algum. Tá? Enfim, lembrando que isso aqui são só cenários para leitura ao vivo. Isso aqui não é tip, não é entrada, nem um vídeo sobre palpites. Longe disso. Tá bom? Aí vamos para a Série B. Olha que mudança, hein? Brusque e Goiás não são times que eu costumo acompanhar na Série B. Por isso eu prefiro ficar de fora. Mas se tiver oportunidade para o Match Odds, seria estar contra a pior equipe em campo. Mas não são times que eu costumo acompanhar. Já o outro time, o do Grêmio Esportivo Brasil, eu vi o último jogo contra o Botafogo inteiro. E, cara, muito fraco. Achei o time do Chavante muito fraco essa temporada. O time é o 16º dentro de casa. O CSA também é um time mediano para baixo fora de casa. Tem tudo para ser um jogo de merda, mas são desses jogos que eu gosto às vezes para estar contra a pior equipe em campo. Então, se tiver leitura para mim, eu vou estar por lá contra o CSA. Né? A gente tem que se adaptar. Às vezes, por exemplo, às vezes você trabalha o dia inteiro, só vai ter a noite para trabalhar. Aí você fica, Grêmio Esportivo Brasil, Chavante contra o CSA, eu não vou trabalhar porque o jogo vai ser uma bosta. Cara, nem todo dia a gente vai ter Real Madrid e Barcelona para trabalhar. A gente tem que saber lidar com horário, expectativa, oportunidade. E outra, não é porque o jogo tem um nome bonito, com dois times grandes, com de camisa, que ele vai ter oportunidade. Às vezes você vai encontrar a oportunidade aí, ó. Né? Vai que esse jogo desembola um 3-3 com ótimas oportunidades. Vai saber. Né? Então, vale a pena acompanhar, pelo menos. Na Sul-Americana, jogo de ida muito corrido entre Atlético Paranaense e LDU. Eu lembro que eu estava fazendo live no YouTube, lá no canal do Betcast, e eu entrei no over à frente aqui, só saiu um golzinho no final, foi uma pena.
muito aberto. Eu acredito que a LDU vai sofrer com o CAP na volta. Não estou dizendo que a LDU vai ser eliminada. Estou dizendo que a intensidade que o CAP vai colocar em campo vai ser bem diferente. Eu já esqueci de mudar aqui, ó. Ó o velho. Vai ser bem diferente do jogo de ida. O jogo de ida o CAP ficou um pouco mais recuado, cedeu muito espaço na defesa. A LDU perdeu bastante gol, tá? Eu não entendi também em alguns momentos, até comentei na live, a necessidade extrema da LDU de ficar chutando de fora da área. O CAP deu oportunidade para o time da LDU entrar tabelando, fazer algum drible na entrada da área e tabelar. Então, eu acho que isso aqui é jogo para gols de novo, mesmo o primeiro jogo tendo saído um gol só, tá? Então, pelo menos uns 3 gols aqui eu acho que a gente pode ter oportunidade para pegar. E por que eu ficaria de fora do match odds? Por que eu não trago esse jogo para um layup equipe em campo? Os dois times são muito bons de contra-ataque. Os dois times são muito bons de bola aérea. Tá? Então se eu tenho um time bom de bola aérea, é bem provável que a LDU exponha mais um time na hora da bola aérea e ceda mais espaço para o contra-ataque. Já que o CAP é bom de contra-ataque, eu tenho que tomar cuidado se eu me expor no match odds. E outra, mesmo que eu tenha um CAP sendo superior no início, subindo as linhas, fazendo uma intensidade maior, como a LDU é um time bom de contra, se esse contra encaixar, eu não quero tomar esse gol. Então eu prefiro ficar de olho aqui já no mercado de gols, tá? O que mais que nós temos? A Sul-Americana, Libertad e Santos. Esse jogo foi muito aberto, muito no primeiro jogo. Por quê? O Santos tomou uma falta perigosíssima, seguida de expulsão e de gol. Foi uma falta na entrada da área para o Libertad. O Libertad ficou com um jogador a mais, o Santos teve um jogador expulso, e o Libertad fez o gol naquela falta. E dali pra frente, que eu já lembro que eu peguei o limite no final, e saiu até um gol do Santos no finalzinho, foi assim, uma maluquice. Só que até sair esse vermelho, eu tinha ficado um pouco atrás, com o pé atrás no mercado. Então, de novo, eu tô com o pé atrás do que fazer aqui, porque a vantagem é do Santos. O Libertad, na minha opinião hoje, ele é até melhor do que o Olímpia, no Paraguai. E eu acho que o Libertad tem chance sim de dar o troco no Santos. Não estou dizendo que o Santos vai ser eliminado, mas eu acho que a gente pode ter, por exemplo, um 2-1. Só que eu tô com o pé atrás para gols por conta da escalação, né? Eu não sei se o Santos vai poder contar com o Marinho. O primeiro jogo ele não jogou e fez diferença, né? Então eu vou deixar esse jogo exclusivamente para leitura. Tá um jogo muito parelho. O mercado deu um leve favoritismo para o Libertad, mas o Santos tem plena capacidade de surpreender aqui. Talvez um layup para a equipe em campo. Quem sabe? Planejamento nunca é demais, tá? E aí o jogo da noite. Fluminense e Barcelona. Barcelona de Guayaquil e Fluminense. O primeiro jogo foi 2-2. O Fluminense abriu o placar, o Barcelona virou o jogo e o Fluminense conseguiu um gol no final de pênalti com o Fred, tá? O time do Barcelona é um time muito perigoso nos contra-ataques. Inclusive eu cheguei a ver as entrevistas no final do jogo. Isso é uma coisa que eu gosto de ver. E perguntaram para os jogadores do Barcelona como que eles vão fazer em casa, né? E a resposta foi: nós vamos aproveitar os espaços que eles provavelmente vão nos ceder, tá? E é o que eu imagino também, porque a necessidade é do Fluminense. E durante toda a competição, desde a fase de grupos, onde teve Boca Juniors, Santos, o outro time era o The Strongest, que tinha uma excelente força em casa, sempre o Barcelona se mostrou muito bom no contra-ataque. Desde o primeiro jogo contra o Santos, aqui ele saiu na frente de contra-ataque. Lá contra o The Strongest, se eu não me engano, ele chegou a sofrer por conta da altitude, mas também soube explorar os contra-ataques. Contra o Boca fez a mesma coisa. No jogo da volta, quando o Santos precisava do resultado, ele foi lá e puniu o Santos no contra-ataque também. Então, o Fluminense vai ter que saber dosar a exposição. Precisa do resultado. Eu falo muito disso no Telegram, né? Quando o time está precisando do resultado, tem que saber dosar a exposição. Não adianta sair igual louco. O Fluminense tem 90 minutos. Precisa fazer gol. E vai se expor. E aqui fica complicado, porque eu não sei até que ponto, se o Fluminense tomar um gol, o Barcelona vai querer expor o contra-ataque o tempo inteiro, tá? Mas eu imagino que pode ser um jogo para gol, sim, tá? Pela exposição do Fluminense. À medida que o tempo passa, por mais que você mantenha a formação tática e a cabeça no lugar, porque esse jogo é muito emocional,
quando o tempo começa a passar, o Fluminense precisa marcar e aí você começa a se lançar um pouco mais, né? Se eu não tiver leitura para longa exposição, para pelo menos uns 3 gols, talvez eu vá para o segundo tempo para tentar buscar pelo menos um over à frente, tá? Por isso que eu vou trazer esse jogo aqui para gols. Opa, é Barcelona em casa. A tarefa do Fluminense não é fácil e esse time do Barcelona não é bobo, tá? Em relação ao que a gente comentou aqui, eu não vi nenhum time assim com uma cotação, talvez o CAP esteja com uma cotação um pouco baixa, mas o CAP é perfeitamente capaz de vencer esse jogo, então eu não vou dizer aqui que o CAP pode sofrer uma correção, até porque a LDU, se jogar no estilo que ela gosta, que é um jogo de contra-ataque reativo, ela não vai dar pra gente a possibilidade de correção de preço, porque eles vão ficar retraídos e com isso o mercado vai entender que com o CAP com a bola ele vai se manter estável. Isso aí é perigoso de ficar trabalhando contra essa correção em um mercado estável, tá? Eu falo muito isso no meu curso. Então eu não vou trazer aqui uma possível correção para cima do CAP. Em relação aos jogos da Conference e da Europa League, não dá também para ficar comentando sobre correção de preço, porque eu não sei como é que vai jogar os adversários dos times que eu conheço, tá? Então só trazendo para o live mesmo. Se você tem informação sobre Brusque e sobre Goiás, me ajuda aqui nos comentários, porque realmente não são equipes que eu costumo acompanhar. Eu tenho acompanhado algumas equipes só na Série B. O Náutico, como está em queda, talvez eu até pare de acompanhar o Náutico e comece a acompanhar outra equipe. E assim a gente vai seguindo. Beleza, pessoal? Antes de você sair do vídeo, lembro sempre vocês, não esquece de se inscrever aqui nesse canal. Se você faz trade esportivo, gosta de trade esportivo, estou quase sempre aqui com vocês, compartilhando com vocês o meu planejamento. Quero ver o de vocês também, para a gente se preparar juntos. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês seguirem nessa caminhada de aprendizado, se for a intenção de vocês. E a gente se vê amanhã ou no Telegram. O link vai estar aqui embaixo. Um grandíssimo abraço.